Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre contratos de trabalho. Muitos gestores de recursos humanos já tiveram situações delicadas por não terem formalizado o contrato de trabalho. Aqui estamos a falar das funções mal definidas, horário de trabalho que não se percebe, expectativas salariais diferentes e até litígios judiciais. Portanto, este vídeo tem como objetivo mostrar por que o contrato de trabalho é importante, o que a lei moçambicana diz sobre os contratos de trabalho. Aqui estou a referir à Lei 13/2023. Quais são os riscos de não formalizar o contrato de trabalho corretamente? E como transformar este documento, que é o contrato de trabalho, numa verdadeira ferramenta estratégica para a gestão de pessoas. Iremos também trazer exemplos práticos para que o gestor de recursos humanos, de facto, compreenda não só a importância do contrato de trabalho, mas também como aplicar este contrato de uma forma inteligente, protegendo a empresa, valorizando a sua profissão e do trabalhador. O que é um contrato de trabalho? É um acordo entre as duas partes. É uma relação laboral entre o empregador e o trabalhador. De um lado, temos o trabalhador que presta serviços e o empregador que paga pelos serviços prestados. E esse pagamento deve ser sempre em valores. Portanto, a nossa Lei 13/2023 define que o contrato deve ser sempre por escrito, incluindo as funções a desempenhar o trabalhador, remuneração, horário de trabalho, local, direitos e deveres para ambas partes. Essas cláusulas são obrigatórias no contrato de trabalho. O autor Armando Barros, no seu livro Direito do Trabalho para Gestores, ele reforça esta ideia ao afirmar que o contrato de trabalho é a base de uma relação jurídica. Sem o contrato de trabalho, a relação torna-se instável e vulnerável. Portanto, é um livro que eu vos recomendo e é muito bom para os gestores de recursos humanos. Porque na prática, nós temos empresas que confiam apenas em acordos verbais. Por isso, enfrentam sempre os mesmos problemas. Quando surge um conflito laboral, não existe nenhum documento que prova aquilo que se diz, tanto pelo trabalhador ou instituição, porque nada foi escrito. E como o direito laboral em si sempre protege a parte mais fraca, neste caso, o trabalhador sai sempre a ganhar na ausência do contrato de trabalho. A empresa é penalizada. Qual é a importância do contrato de trabalho? É um instrumento de segurança jurídica, porque sempre protege as partes da relação laboral. É importante na prevenção de conflitos, porque serve como prova fundamental e dá clareza também na relação, e não só a clareza, também a responsabilidade, porque cada parte fica a saber quais são os deveres e os direitos. Portanto, a ausência de um contrato de trabalho formal, neste caso, é a principal causa de litígios nas instituições, em pequenas, médias ou grandes empresas. E a experiência mostra exatamente isso. A empresa sem contrato escrito acumula processos judiciais que desgastam esta relação laboral e perde recursos financeiros devido a multas e indenizações não previstas. O contrato, no entanto, não é apenas um papel, é uma proteção jurídica. Quando é que este contrato deve ser usado? O contrato de trabalho deve ser formalizado sempre no início de uma relação laboral. Quando aquele trabalhador inicia suas funções numa determinada instituição, deve ter sempre um contrato de trabalho pronto. E mais, as alterações importantes, como promoções, ajustes salariais ou mudança de função, também devem ser documentadas. Caso contrário, a empresa corre o risco de conflitos sobre pagamento, funções ou férias, multas e penalizações legais, processos judiciais com indenização elevada. Um caso ilustrativo. Uma pequena empresa comercial trabalhava apenas com acordos verbais. Quando um trabalhador pediu demissão, exigiu pagamento de retroativos de férias, horas extras, e a empresa não tinha contrato por escrito, nem registros formais, e perdeu o processo assim. Ou seja, o contrato escrito é um investimento que poupa muitos custos. Isso na prática. Chegado aqui, quais são as formas
de contrato de trabalho. Nós temos o contrato indeterminado, o contrato a prazo certo e incerto, o contrato de prestação de serviços, o contrato de experiência, o contrato a tempo parcial. Apesar da diversidade de contratos de trabalho, existem ainda empresas que contratam trabalhadores sem nenhuma formalização. Escolher um tipo de contrato certo, formalizado, por escrito, é um ato de responsabilidade e estratégia para o gestor de recursos humanos. Um contrato bem escrito não é apenas um documento legal, é uma ferramenta de gestão de pessoas que organiza processos, aumenta a confiança entre o empregador e o trabalhador e reduz insegurança tanto para a empresa como para os próprios trabalhadores. As soluções práticas para os gestores é formalizar os contratos, mesmo em empresas pequenas ou familiares, definir funções, salários, horários, local de trabalho e registrar qualquer alteração que venha a surgir. Na experiência prática, observa-se que os gestores estão inseguros ou com medo de errar, mas isso é ao contrário. Na prática, o contrato traz proteção, traz segurança para ambas partes. Assim, contratos de trabalho constroem equipas motivadas e organizadas e alinhados com os objetivos da instituição. Se esse vídeo foi útil para ti, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até lá!